Vamos falar do Internacional? Pois é, o Internacional caiu na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude e foi para os pênaltis, 6-5 nos pênaltis para o Juventude. O pênalti de Robert Renan bateu na cavadinha, tá todo mundo falando disso hoje, né? Desperdiçou a 7ª cobrança da equipe ao tentar essa cavadinha, o goleiro Gabriel defendeu. E aí, na sequência, o Juventude foi lá e decretou essa classificação, essa vitória e, consequentemente, a eliminação do Internacional. É um vexame, Mauro César, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, o Inter que investiu bastante nessa temporada. Vi até o presidente do Internacional muito revoltado, irritado com essa eliminação do Inter. É um vexame para o Internacional cair dessa forma para o Juventude? Bom, o ano passado o Inter caiu para o Caxias também, né? O Inter foi eliminado nos pênaltis pelo Caxias, né? Não foi uma novidade, né? Aconteceu exatamente o que foi o ano passado. 2 empates, eliminação nos pênaltis. Juventude é um time de Série A, né? Vai jogar Série A esse ano. Caxias é um time que vai jogar Série C, subiu ano passado da Série D para a Série C. Claro, o favorito era o Inter. O Inter tem um elenco melhor, muito mais caro que o Juventude, investiu bastante. Então foi um resultado inesperado. O Inter não conseguiu vencer nenhum dos 2 jogos. Mas assim, como eu já falei algumas vezes, eu não acho que a diferença técnica entre os times da Série A e até os melhores da B, com alguns da A, com exceções ali, acho que Flamengo e Palmeiras nos últimos anos se colocam acima, aí os que vêm abaixo, a diferença técnica não é assim gigantesca. A diferença salarial normalmente e aí você pode discutir o porquê que se paga tão caro para alguns atletas que são razoáveis. Porque o que estão aqui, apesar de o futebol brasileiro ter um poder de investimento maior e contratar jogadores da América do Sul, o Inter tem vários jogadores sul-americanos, até jogadores de seleção, mas o que tem aqui é o que a Europa não quer. Então a diferença técnica, há uma diferença entre Inter e Juventude, mas assim, não é uma diferença escandalosa, assim, não é uma diferença que você fala, nossa... estou surpreso, estou assustado com o resultado. Não, era para o Inter, dentro do normal era para ganhar, é um resultado ruim, o time não conseguiu jogar no seu máximo, é um resultado, o esperado era o Inter passar, mas assim, não é uma coisa assustadora, assim, não é uma coisa... não é uma diferença abissal de um time para o outro, apesar de ter uma diferença na folha salarial que eu acho bem discutível, não só em relação ao Inter, mas em relação a vários times. Teve um dia aqui que nós falamos disso em relação ao São Paulo com outros clubes, até com o próprio Novo Horizontino, que era para passar, era. Mas assim, não é uma diferença que você fica, nossa, o São Paulo é muito superior ao Novo Horizontino. Não é. E aí você pode discutir o porquê que a folha é tão superior de um time em relação ao outro. Mas não vejo essa diferença absurda do time do Inter para o time do Juventude. Há uma superioridade, mas não é tão grande, não. Vanderlei Nogueira, tá aí, o Internacional caiu na semifinal do Campeonato Gaúcho, jogando no Beira-Rio. O Inter, desde o ano passado, investindo muito nesse elenco, uma expectativa altíssima da torcida, da direção, de todo mundo, né, em cima do futebol do Internacional nessa temporada. E aí caiu nos pênaltis para o Juventude no Campeonato Gaúcho. É vexame, Vanderlei, ou não? Eu acho que é. E eu acho que o presidente está inconformado, dizendo exatamente nessa linha das diferenças todas. Tá? Das diferenças todas. Tem mais dinheiro, tem mais estrutura, tudo é oferecido. Ele falou tudo isso, né? Tudo é oferecido, não falta nada fora e dentro do vestiário, deve estar com pagamento em dia, aquela coisa toda. E o resultado foi decepcionante, frustrante, foi tudo bem. E é outra coisa, né? Você sabe qual é a grande disputa lá no Sul, né? Grêmio Internacional. O Grêmio, nessa hora, está soltando rojões, sem dúvida. Então, realmente, foi um negócio que não vai passar. O hematoma vai demorar bastante para desaparecer. Eu acho que... esse é o time que o Carpini caminhou bem, né? Foi vice da Série B, né? Sim. Vice da Série B. Ajeitou, pegou o time numa pindaíba, ele foi levando. Chegou, melhorou bastante, é verdade. Mas ainda assim, na competição importante, é o gauchão lá, todo mundo espera que os grandões cheguem. E o Internacional deu uma belíssima pisada e decepcionada na sua torcida. E o detalhe, o Internacional tem apenas uma derrota nesse ano. Até o jogo de ontem vinha de uma sequência de 10 vitórias seguidas.
Até o jogo de ida, na verdade, né? Até o jogo de ida, perdão. Até o jogo de ida, porque empatou os 2 jogos. E aí ontem foi para os pênaltis. Mas vinha até o jogo de ida com essa sequência de 10 vitórias seguidas. Mauro César, o que falar aí do Internacional, dessa queda do Inter na semifinal? Estava todo mundo esperando o Inter e Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Ontem eu estava acompanhando o jogo, o gol do Inter já foi numa falha do goleiro Gabriel, né? Ele errou ali clamorosamente. O goleiro do Coritiba, nem emprestado. Mas o Juventude fez jogo duro nas 2 partidas com o Inter, né? O Internacional fez várias contratações e foi muito frustrante ontem, né? A decepção dos colorados ontem, depois do jogo. Estava vendo a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, do Cudê. Pessoal bem incomodado, bem irritado, porque são 3 anos que o Inter não chega nem à final do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio pode ser heptacampeão. O Grêmio já venceu o jogo contra o Caxias lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, ou seja, joga pelo empate em casa hoje para chegar à final contra a Juventude, será o favorito, naturalmente, e pode ganhar um heptacampeonato gaúcho. Então o Internacional, que já no ano passado perdeu uma oportunidade impressionante em casa de ir à final da Libertadores, tinha tudo para isso, né? Venceu o Fluminense, Ener Valencia perdeu 3 gols. No Rio de Janeiro também contra o Fluminense, vencia o jogo, tinha um homem a mais, cedeu o empate. E é incrível que a coisa está acontecendo muito dentro do Beira-Rio, né? O jogo do Fluminense, da vitória do Fluminense na Libertadores, na semifinal, foi no Beira-Rio. Ontem, esse empate, derrota dos pênaltis no Beira-Rio. E para completar, né? O Robert Serranan bateu de cavadinho o pênalti, que ele já tinha batido lá naquela Supercopa da Rússia, lá, né? E esse vídeo já estava rolando na internet, várias pessoas compartilharam por diferentes ângulos. Quer dizer, eu imagino que o pessoal do Juventude estudou os batedores e o goleiro Gabriel sabia que havia a possibilidade do Robert Serranan bater desse jeito. Que ele esperou, né? Ele ficou ali esperando, né? Deu um salto, fez uma pequena ponte, desceu com a bola encaixada nas mãos e foi muito mal ali, muito mal. Então, acho que é, de fato, um resultado catastrófico para o clube que está investindo muito dinheiro no seu elenco e que começa mal a temporada. É o campeonato estadual e tal, mas os requintes, né, da eliminação são bem constrangedores até, né? E o Roger Machado ressurge, né, depois de várias tentativas aí, não dando certo, está num time de Série A, elimina o Internacional. Se perder a final para o Grêmio, não tomar nenhuma goleada, ninguém vai dizer que é uma vergonha. O Juventude voltou à Série A, né, no ano passado com o Carpini, e agora o Roger que está lá. E, enfim, reaparece, né, ele que surgiu com o Novo Hamburgo, né, depois foi no Grêmio e agora está lá com o Juventude, conseguindo, de certa forma, retomar a sua carreira depois do período aí de sumiço até após alguns trabalhos que não foram muito bons, mas terrível. O pessoal estava bem na bronca com o Cudê também ontem, com a coletiva do Cudê, com as tentativas dele de justificar o que aconteceu, falando sobre reforço. Gente, não dá, né? Um reforço, chegou fulano, não chegou. Não dá para o Internacional em 2 jogos ser eliminado pelo Juventude nos pênaltis e não venceu nenhum dos 2 jogos, pô. E nós temos aqui a palavra do presidente do Internacional, o presidente colorado, Alexandre Barcelos, desabafou em entrevista coletiva depois da eliminação do Inter. E nós temos as aspas do presidente do Internacional, Alexandre Barcelos. Ficou revoltado. Pode ter certeza que eu não vou aqui individualizar, mas já tiveram cobranças. E elas serão maiores ainda. O Internacional não pode perder campeonato por detalhe, por algum ajuste que não esteja dentro do nosso controle. E esses ajustes precisam ser compreendidos a partir do que aconteceu. O investimento que o Internacional está fazendo, a necessidade que nós temos de conquistas, precisam se refletir em cada gesto, cada olhar, cada detalhe. E isso nós vamos cobrar ainda mais. Eu disse para os atletas, não falta nada dentro do vestiário. Absolutamente não falta nada dentro do clube. O que vocês imaginarem de condições de trabalho, a gente está fazendo. E a gente vai cobrar o resultado. Fecha aspas, está aí, portanto, a declaração do presidente do Internacional, revoltado depois dessa queda nos pênaltis para o Juventude. O Internacional, como ele disse, citou aqui, investiu muito, não é, Bruno Prado? E tem esse detalhe que o Mauro César citou. Mais um ano que o Internacional não chega à final do Campeonato Gaúcho. E não ganha faz tempo, já 8 anos, né? O último título antes da sequência do Grêmio foi do Novo Hamburgo, que agora foi rebaixado nesse campeonato. Assim, o Inter investiu bastante, tem um elenco grande, caro, para um ano que nem vai jogar Libertadores. Acho também até bem discutível isso, né? Mas enfim, é um investimento alto ali para tentar ganhar brasileiro, que não ganha faz muito tempo, jogar a Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana. Tem alguns jogadores que
ele tem 3 hoje centroavantes, Enner Valencia, Santos Borré e Alário. O Borré pode jogar um pouco mais fora da área, pode fazer uma dupla com um dos dois, mas muda um pouco a maneira. O Kudê ainda não conseguiu encaixar pelo menos 2 deles juntos. O Borré no gauchão nem podia jogar, então ele jogou muito pouco até aqui, né? Jogou na Copa do Brasil. Quem hoje faz a dupla de ataque com o Valencia, quem joga mais perto do Valencia desde o ano passado é o Alan Patrick, que é um meia, mas ele joga bem avançado, ele joga lá perto do atacante, ele é quase um segundo atacante. O Wanderson, que na teoria é um atacante, ele joga pelos lados, ele volta, ele recompõe pelo lado, normalmente pelo lado esquerdo, e o Maurício pelo lado direito. Então o Kudê ainda tenta encaixar principalmente os 2 reforços mais estrelados, aí o Alário e o Borré. Borré, como eu falei, ele não teve o jogador no Campeonato Gaúcho, teve em poucos jogos da Copa do Brasil, mas o Alário com o Valencia ainda, durante esses primeiros jogos do ano, teve uma dificuldade para tentar encaixar, e acho que pode ter mesmo essa dificuldade. Acho que o Borré até um pouco mais flexível para jogar ao lado de um centroavante. E daqui a pouquinho nós vamos falar ainda mais desse pênalti desperdiçado pelo Robert Renan. Vanderlei Nogueira, é uma frustração, né? O Inter, que já vem investindo desde o ano passado, vem contratando jogadores, iniciou a temporada com essa expectativa lá em cima e tá aí, não vai chegar de novo na final do Campeonato Gaúcho. E o hematoma, como eu já disse, vai demorar para sair. O presidente está pé da vida, você viu a declaração que você leu aí? Ele deve ter dado soco na mesa, aquele negócio todo. Eu acho que se fez isso, cobrando o elenco de comprometimento. Eu acho lá que não vão falar publicamente, mas devem ter achado uma brincadeirinha do Renan bater daquela maneira num jogo tão importante, né? Quando dá certo, é um sucesso, né? Humilha o goleiro e você sai batendo de forma despretensiosa e fazendo um gol consagrador. Esse é o discurso. Quando dá errado, e normalmente tem chance de dar errado, porque os goleiros estão mais preparados, né, com reflexos mais apurados. Quando você coloca uma bola devagar, uma cobrança de penalidade, ou você deu certo, colocou no lugar certo, essas coisas todas, ou você corre um grande risco. Principalmente se você faz isso com muita frequência, aquele que vai para a defesa pode estar preparado. Será que ele vai fazer de novo? Então eu acho que a cobrança do presidente é correta e tem que dar uma dura mesmo. Tudo é de acordo com o investimento. Gasta um dinheirão para que alcance voos mais altos. E não consegue, dentro de casa, contra um adversário que não é tão poderoso, naquele quadrado, é uma grande frustração. Podemos mostrar o pênalti aqui do Robert Renan? Então, a gente tem aí o pênalti do Robert Renan, seguimos no break da rádio. Aliás, a gente está rodando todos os pênaltis, tá? Esse não foi o pênalti do Robert Renan, só para deixar claro, você que está nos acompanhando. Mas o Mauro citou, né? O Robert Renan bateu esse pênalti lá na Rússia, dessa mesma forma, e foi muito elogiado na ocasião. Olha só, o Robert Renan frio na cobrança. E imagino, né, Mauro, que o Juventude, e hoje está cada vez mais comum no futebol, né? Chega nessa hora da disputa de pênalti, já tem a cola, o goleiro, enfim, já começa a conversar com o preparador ali que passa todas as instruções, ou um analista de desempenho. Todo mundo fica ligado, né? Onde o jogador bate, gosta de bater, enfim, até em determinadas ocasiões, em tal jogo ele bateu aqui, mas valendo título, valendo taça, ele bateu aqui, a bola de confiança, sei lá, enfim, todo mundo pesquisa e estuda cobrança de pênalti. E o Robert Renan sendo responsabilizado por essa queda do Internacional, Mauro. O que acontece é que, assim, a cobrança com cavadinha, ela tem um quê de deboche, de escárnio, né? Você está tirando o sarro do goleiro. Quando acontece, tudo dá certo, beleza. Quando dá errado... eu lembro que naquele jogo 5-4 Flamengo e Santos na Vila, em 2011... O Elano bateu assim e o Felipe, goleiro do Flamengo na época, foi goleiro do Corinthians também, né? Ele defende parado, a bola no meio do gol, recuada para ele. Como aquele jogo foi um jogo tão marcante, as pessoas esqueceram desse detalhe. Mas o Elano, jogador de Copa do Mundo, tudo bateu dessa maneira e o goleiro defendeu. Isso acontece de vez em quando. Eu acho que o grande agravante é o fato de ele ter batido dessa maneira em tempos recentes, nesse período em que a informação circula, né? Se o cara colocar um Google ali, Robert Renan pênalti, vai aparecer.
Como se você colocar lá, Nenê, pênalti. Nenê, o veterano, bateu e marcou pelo Juventude. Vai aparecer ali, em algum lugar você vai achar. E com Cavadinha, esse pênalti vai ser mais compartilhado pelas pessoas nas redes e tudo. É mais fácil até de achar. É muito provável que ele tenha estudado. É muito provável. Você vê que o Mercado, o zagueiro, bateu no travessão, também perdeu pelo Internacional, e ninguém está falando dele. Por quê? A cobrança do Mercado, que foi uma pancada forte, o torcedor entende o que o cara deu azar. Ele bateu sério, escolheu o lado ali, bateu no alto, porrada, mas a bola foi no travessão. Ele errou, simplesmente ele errou. Agora, a cobrança com Cavadinha, ela envolve um risco muito grande. Porque se perde, o torcedor acha que, esse cara tá de sacanagem, vai bater assim, Quando entra, o torcedor acha um barato. Ri, faz assim, né, Vanderlei? E tal, mas... Gênio. Mas... Que frieza. São extremos. Discurso, né, Bruno? O Louco Abreu. Que frieza, você viu? O Louco Abreu gostava de bater assim. Bateu em Copa, bateu contra o Flamengo. Louco Abreu. Carioca. Mas é o louco, né, Abreu? Então é um negócio meio complicado. Tem hora que se você não for o Messi, que não dá para correr esse risco. Eu também acho. Tudo ele tem que... Para ser o Messi que perde, ele tem tanto crédito que os caras vão falar, puxa vida, esse gol tá errado, o goleiro fez alguma coisa errada. Agora, o cara tá lá, sabe a fervura que tá por lá. Um pouquinho tá lembrando aqui o Pato. Sim. Grêmio e Corinthians. Tentou a cavadinha, acabou a carreira dele por Corinthians. Provavelmente ele tentou ali porque o Dida treinava com ele no Milan. Aí ele quis bater diferente. Só que assim, é tudo o resultado, né? Ganhou é gênio, perdeu é um lixo. Mas tem essa coisa, né? Tem esse risco. E o Robert Renan entrou no fim do jogo. Ele entrou para bater pênalti mesmo. Ele entrou no lugar do Vitão ali no fim. Ele entrou para bater, só que aí ele bateu outro dia assim e o goleiro ia estudar. Isso tava... Acho que o maior erro dele não é nem meter a cavadinha, é repetir o que ele fez na outra que o cara sabia, ou imaginava que ele podia fazer. Né? Sim. Você lembra? Várias vezes, mesmo o goleiro não grava tudo e tal, o pessoal da comissão técnica, isso várias vezes em cobrança que a gente ficou atrás do gol, ele falava, Bruno bate do lado esquerdo meia boca. Dava dica, porque o cara estudou para ele. Então, para não ficar carregando a cabeça do cara, quem é que vai bater? O Mauro César. Ele é rasteiro, normalmente no canto direito. O cara dá dica lá. Olha, na Copa de 2006, tem tempo isso, hein? Copa de 2006 vai fazer o que agora? Vai fazer... Quase 20 anos. 18 anos, né? 18 anos. A Argentina e a Alemanha, o Lehmann era o goleiro da Alemanha, depois do jogo eles viram lá que tinha alguém achou lá o papelzinho com a lista de cobradores da Argentina e como os caras batiam. Tinha tudo marcado. Riquelme bate assim, fulana, Rossorinho bate tal, no canto, bate alto, tudo. Marcou sinalizado, marcadinho ali, estudou antes, levou uma colinha, não lembro se ele botou na luva, ele estudou aquilo na hora, entre um pênalti e o outro, quem é o próximo que fulano? Opa, já olhou ali e ele faz as defesas que classificam a Alemanha contra a Argentina, né? Foi um dos grandes jogos daquela Copa, inclusive. Agora, eu acho também que as decisões de pênalti, os técnicos não podem se eximir de responsabilidade. Acho que vai ter uma possibilidade de pênalti. Tem algumas tarefas que deveriam caber ao técnico ou ele delegar para alguém da comissão técnica. Primeiro, treinar. E aí escolher. Bem, quem bateu melhor? Fulano, Ciclano, então você... O que não está batendo muito bem, eu posso precisar dele, né? Porque, de repente, vai ter o 10º cobrador. Você está batendo assim, está errado. Vamos tratar de outra maneira, que se você não está na lista. Mas se tiver que bater, você vai ter que bater, você tem que acertar. Então, treinar mesmo. E mais... Se no treino o Robert Renan bate dessa maneira, ou da mesma maneira que estudou o goleiro adversário, a comissão técnica também sabe como é que você bateu das últimas vezes. Eu bati de cavadinha, aqui não vai bater porcaria mesmo de cavadinha. Entendeu? Ou pode bater de cavadinha. Eu acho que essa decisão não pode ser só do jogador. Eu acho que assim, decisão por pênalti, todo mundo tem que estar envolvido. Os jogadores, o goleiro, o personagem importante, o treinador de goleiro e a comissão técnica. Porque fica um negócio muito aleatório. O Vampeta sempre conta aqui, né, que quando ele ia bater pênalti, em decisão de pênalti, você vai caminhando, carregando o mundo nas costas. Quando você acerta o gol, você volta, tirou o mundo das costas, que você está aliviado. Eu não vou errar. O Vampeta sempre conta essa história. Fala, não fui eu. O culpado, alguém vai ser vilão. Eu não sou. Eu acertei, fiz o gol. E quando erra, ao contrário. Se não for a última cobrança, você fica pensando, será que eu vou ser o vilão? Um outro cara vai perder e tudo vai mudar. Então, acho que a responsabilidade acho que tem que ser compartilhada. Hoje em dia o futebol está muito sofisticado e tem muitas informações circulando.
Da mesma maneira que o adversário estuda, eu acho que quem vai bater também tem que pensar nas maneiras como... Não pode ser uma coisa aleatória. Um garoto é um garoto, gente, é um jovem jogador. Vai lá você e vou bater assim. Ele aprendeu uma lição ontem, talvez nunca mais faça isso, talvez ele se ele gostar de bater, vai treinar diferentes formas de bater, mas já foi. A eliminação já veio e essa marca vai ficar com ele. Isso pode comprometer, inclusive, a passagem dele pelo Internacional. Porque se você pegar, por exemplo, o Andrés Pereira, está sendo tão elogiado pela boa participação dele sábado contra a Inglaterra, o Andrés está marcado pela carreira inteira, especialmente no Flamengo, porque ele cometeu um erro. Mas o erro do Andrés não foi deliberado, ele errou. Ele perdeu o controle da bola, ele errou e isso é o gol do Daverson. O caso do Robert Renan, claro que não tem comparação à importância dos jogos, é evidente que não. Mas é uma atitude deliberada. Ele resolveu bater assim. É diferente. Então, assim, é um erro que o cara fala, você quis bater assim. Por que você foi bater dessa maneira? Acho que tem essa questão aí que agrava um pouquinho. Claro que a competição, repito, não tem menor termo de comparação. Mas não é um erro acidental. É um risco que ele quis correr. Ó, Mauro, a gente está com um probleminha, não deu para ouvir o Mauro agora na reta final, mas só fazendo aqui a contextualização, o Mauro citou o Robert Renan e citou também o que aconteceu com o Andrés Pereira, o Daverson, enfim, são jogos diferentes, são momentos diferentes, uma final de Libertadores não se compara, né, com o estadual, mas nesse sentido, eu entendi, o Robert Renan teve todo o tempo do mundo para pensar onde ele ia bater e como ele ia bater. E o Andrés Pereira, que ficou marcado pelo erro no Flamengo, não, foi uma situação ali de jogo, enfim, que chegou junto, não foi um erro assim que, né, o Andrés fez de uma maneira que ele, sei lá, pensou antes, enfim, não sei, foi por aí, né, eu também entendi dessa forma, eu acho que o Robert Renan teve tempo, tomou uma decisão que não foi a ideal, é isso. Na Copa de 2006, o Mauro lembrou da Copa do jogo Alemanha-Argentina, na final teve uma cavadinha do Zidane. Contra a Itália. E o Elano, normal. Que o Mauro também citou, esse Flamengo e Corinthians da Vila Belmiro, agora estão falando que voltou o microfone do Mauro. O jogo estava 3-2 para o Santos, nossa produção confirmou. Sim. O Elano poderia ter feito o 4º gol do Santos, ou seja, 4-2. Enfim, aí desperdiçou aquela cobrança, bateu na cavadinha lá, o Felipe estava atento, fez a defesa. Então, algumas situações. E a do Pato, que é emblemática, né? O torcedor do Corinthians também lembra dessa do Pato contra o Grêmio, com Dida. E a cavadinha do Zidane na final foi na trave e caiu dentro do gol. Ele deu a cavadinha na trave, no travessão. Só que aí caiu dentro do gol e depois foi no tempo normal, a decisão foi nos pênaltis, mas nos pênaltis o Zidane já não estava mais lá porque deu uma cabeçada no Materazzi. Esses caras, né, igual falou o Vanderlei, Messi, Zidane, esses caras assim de outro patamar, eles também são de outro patamar, mas a sorte anda lado a lado. Né? E mesmo que cometesse um erro, tem uma blindagem, uma bagagem nas costas. A crítica vai existir, mas vai ser minimizada pela história construída. Fora que tem um crédito absurdo. Os dois têm um crédito absurdo. O Zidane com a França e o Messi com a Argentina. O jogo é importante. Lá tem uma rivalidade. A não ser que você tenha total certeza que o cara vai cair, não vai pegar. Agora, quando acontece uma cobrança dessa maneira, a coisa fica complicadíssima, né, para o cara. Vai ser uma cornetagem que não tem tamanho.